Bom dia, com muita alegria em Cristo Jesus, seja muito bem-vindo, Consolador, Espírito Santo de Deus, mais um dia de alegria, mais um dia de vitória, mais um dia de conquista de Deus sobre a nossa vida, mais um dia que o Senhor está nos capacitando, nos fortalecendo na força do seu poder, para que possamos compreender que independente daquilo que está contra a nossa vida, independente das limitações naturais e que os homens tentem ou tenham colocado em nós, o Espírito Santo de Deus imprime em nós a força e a coragem do Senhor. O Espírito Santo de Deus nos habilita para que possamos, crendo na intervenção de Deus, que a vitória é do povo de Deus, que a vitória está com aqueles que buscam, que crê, que confiam e glorifica ao nome do Altíssimo. Pai, nós declaramos o governo de Cristo sobre o nosso coração, o governo da Tua palavra, o governo da palavra de Deus. Os pensamentos do Senhor são pensamentos de paz sobre a nossa vida. Declaramos o governo da palavra de Deus em Cristo Jesus sobre o nosso entendimento, sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde física, sobre a nossa saúde emocional. Nós declaramos o governo de Cristo nos instruindo em todos os nossos caminhos. Nós declaramos a nossa família abençoada, guardada, fortalecida, unida no poder do amor de Cristo Jesus. Amém? E graças a Deus. Nessa campanha, queridos, nessa campanha que o Senhor me deu como tema, tempo de conquista, tempo de perseverar, tempo de entender que há estações diferentes da parte de Deus sobre a nossa vida. Estações como no primeiro dia da campanha, onde falamos sobre a guerra que os homens, o exército de Saul, estava enfrentando diante das ameaças do gigante Golias. Nós vemos que na vida de Davi teve épocas, teve lutas, aonde ele declara que ele lutou com o urso, que ele lutou com o leão. Então nós precisamos, independente dessas questões, independente da força, altura do nosso inimigo, nós precisamos nos posicionar, rejeitar toda e qualquer circunstância que não é de Deus na nossa vida. Nós não podemos aceitar que o diabo venha, como Davi falou, que quando foram atacar as ovelhas do seu pai, que estava pela sua responsabilidade, ele protegeu, ele se posicionou, ele enfrentou, porque a confiança dele estava em Deus, e ele declara com todas as letras que foi Deus que deu força, que deu vitória para ele. Então nós não podemos deixar que o diabo, que o inimigo, ele venha tentar roubar algo da nossa vida e ficar como quem se lamenta. A palavra do Senhor diz que a gente não pode deixar ser fraco no dia da nossa luta. Quando nós estamos em épocas de guerras, principalmente guerras que são ferrenhas, a gente não pode se mostrar fraco, senão pouca vai ser a nossa força. A palavra de Deus diz, nós temos que ser fortes, nós temos que ser corajosos. O tema de hoje que o Senhor falou sobre quem quer crescer tem que aprender a lidar com as ofensas. Eu vou ler aqui a palavra no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, a partir do verso 23, diz: o gigante Golias insulta os israelitas. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão
aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, vou ler novamente o verso 28, porque é a partir daqui que eu quero frisar. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: Por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Verso 30. Desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Queridos, nós vemos a raiva, a ira que se acendeu em Eliabe, irmão de Davi, quando ele viu os homens anunciando a Davi o que o rei faria com aquele que se dispusesse a pelejar contra o gigante. Ele iria isentar dos impostos, ele ia enriquecer e também iria entregar a sua filha para casamento com aquele que, enfrentando o gigante, ganhasse, vencesse. Então Eliabe, ele fica nervoso. Queridos, quantas pessoas não se posicionam diante de alguma conquista e quando vê o outro se posicionando, se colocando em disposição, acende a ira. Porque se comove o coração daqueles que não estão fazendo e se incomodam com aquele que está disposto a batalhar, que está disposto a crescer, que está disposto a entrar como Davi entrou. Davi ficou animado com essa recompensa. Queridos, nós temos que entender que a recompensa de Deus, quando eu e você se posiciona em prol da nossa família, em prol de algo que vai trazer benefício, principalmente o reino de Deus na nossa vida, que transforma o nosso caráter, que nos aperfeiçoa. Somos falhos, nós pecamos, mas se eu e você se colocar em disposição, reconhecer as nossas falhas, confessar os nossos pecados, se arrepender e deixar, a gente alcança de Deus misericórdia, a gente alcança de Deus coisas impossíveis, coisas que aos olhos humanos são difíceis, como Davi estava prestes a enfrentar. Só que a palavra do Senhor diz que Davi, ele se desvia. Quando o seu irmão, ele lhe ofende, o irmão, ele fala que ele bem sabia por que Davi tinha descido para ver a peleja, e ele diz claramente que conhecia a presunção e a maldade do coração de Davi. E Davi pergunta: que fiz eu agora? Porventura há razão para isso? Quantas pessoas nos ofendem, queridos? Quantas pessoas... Queridos, guerras se levantam, pessoas ficam iradas contra mim, contra você, pessoas se viram, pessoas se transformam. Quando eu e você se posiciona em prol de vencer uma guerra que se levantou, uma guerra que está afrontando e colocando vida de pessoas em risco, o inferno se levanta, infelizmente acaba usando algumas pessoas. Então isso é o primeiro ponto e característica que nós podemos ver quando você se posiciona para vencer contra um gigante, algo que esteja acontecendo. Sempre vou estar repetindo para ficar gravado e talvez pessoas que estão ouvindo pela primeira vez compreender. Quando eu e você nos posicionamos, fazemos como Davi, a gente está disposto, porque conhecer o que Deus faz diante daquele que busca viver a sua vontade, que segue a sua direção, vai trazer recompensa. Davi ficou interessado
nas recompensas que o rei Saul daria ao homem que se posicionasse, que estivesse disposto a pelejar. Então todo aquele, queridos, que entende a graça, a bondade, a misericórdia de Deus que não tem fim, Deus é maravilhoso, Deus, Ele é fiel e justo, a Deus pertence a verdadeira justiça, Ele ama a justiça. Todo aquele que se entregar a Deus, queridos, não vai ficar confundido, não vai ficar envergonhado, não vai ficar esquecido. Erabashuri canta, larablashere canta. Eu creio no poder de Deus. Então não pare, entenda que quando você se levantar em prol de uma causa para vencer um gigante que talvez há anos pelejou contra a sua família, que trouxe alguma herança, maldição hereditária, algo que você já está cansado de viver, cansado de ver a sua família passando de geração em geração questões, você que está cansado de viver uma vida onde pessoas lançaram palavras que te limitaram, pessoas que, como Eliabe, seu próprio irmão, julgou o seu coração, mas Davi, ele se desviou. O que significa isso, queridos? Apesar de Davi ter perguntado: o que eu fiz? O que eu fiz para que você, em outras palavras dizendo, o que eu fiz para que você reagisse ou fizesse algo para mim? Não é mesmo? Mas Davi, ele, por mais que ele falou isso, e com certeza talvez até eu e você também faria o mesmo, Davi, ele não deixou que essa situação desviasse o foco dele. Davi não deixou que essa ofensa o paralisasse, o fizesse e ferisse o seu coração. Não, o objetivo dele foi maior. Queridos, o nosso objetivo de estar disposto a lutar tem que ser maior. Se a gente quer crescer, a gente precisa aprender a lutar com as ofensas. Se a gente quer superar as limitações, a gente tem que aprender a lidar com as ofensas. A palavra do Senhor diz, em 1 Pedro 2,23 diz: quando insultado, não revidava, quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Nós não precisamos revidar, nós não precisamos pagar na mesma moeda, nós não precisamos ficar só lembrando, só pensando naquilo que fizeram, naquilo que falaram pra gente. Nós temos que lutar. Se está vindo guerra na mente, se está vindo guerras no seu coração para te fazer sempre ficar lembrando daquilo que te feriu, daquilo que te machucou, se dentro de você sempre vem a raiva, você tem que se posicionar. Eu e você temos que nos levantar, entregar a Deus e colocar diante do Senhor: Deus, isso aqui me feriu, Senhor, o que essa pessoa me falou, me ofendeu, Senhor, doeu, mas eu não vou parar, eu não vou descansar, eu não vou retroceder, eu creio no Senhor, eu creio. Nós temos que entender, queridos, que a guerra espiritual, ela é assim. Uma das formas que o inimigo, ele arma contra a nossa vida é tentar atingir o nosso coração, é tentar atingir as nossas emoções, é tentar paralisar os nossos passos. Mas todo aquele que confia no Senhor, ele rompe, ele salta muralhas. Queridos, o sobrenatural de Deus é liberado sobre a vida de todo Davi que se posiciona, de todo Davi que se coloca de pé, que se coloca na frente de batalha. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou jejuar, eu vou adorar, sem vontade, sem força, às vezes não vendo solução para sua causa. Mas Davi, ele tinha um coração convicto em Deus, que Deus, ele justifica os seus filhos. Deus, ele trabalha, Deus, ele recompensa todo aquele que nele confia. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, não aceite que o seu coração, não aceite que os seus pensamentos fiquem contaminados pelas mentiras do diabo, pelos enganos do coração, pelas ofensas. Não deixe que o diabo venha distrair, não deixe que o diabo venha paralisar os seus sonhos, os projetos que Deus gerou no seu coração por conta de pessoas que não ouviu o que você ouviu, por conta de pessoas que não recebeu o chamado que você recebeu de Deus.
Para cada um, o Senhor tem uma medida. Para cada um, o Espírito Santo, Ele reparte conforme o propósito de Deus. E o seu propósito é conquistar, é receber as recompensas, é estar com o coração no Senhor, é estar com o coração disposto, é estar com o coração que adora o Senhor, que busca em espírito, em verdade, como Davi. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu desligo no mundo espiritual toda palavra maldita, toda palavra de ofensa que saiu, Senhor, Pai, da boca de pessoas, porque a palavra do Senhor diz que o que contamina o homem não é o que entra, o que contamina é o que sai do coração e passa pela boca e vem para fora, é o que contamina, é a maldade que está escondida, é o engano que está escondido, é a perversidade, é a maldade, está por terra, está debaixo dos nossos pés, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu cancelo e repreendo todo pensamento de limitação, todo pensamento de derrota, todo sentimento que pessoas sentem incapazes de vencer, de superar, de conquistar, de romper. Em nome de Jesus, está por terra da nossa vida, está por terra do nosso caminho. Em nome do Senhor Jesus Cristo, toda oração contrária, toda palavra maldita não prosperará. As obras do diabo contra a nossa vida, nem contra a nossa casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o sangue de Jesus tem poder na nossa vida. O sangue de Jesus cobre, blinda a nossa família, a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus é poderoso e Deus há de nos capacitar, de abrir as portas. É tempo de conquista, é tempo de milagres, é tempo de chuvas de bênção, é tempo onde o Senhor vai liberar a unção que nós precisamos para andar e ultrapassar, né, sobre essas portas. É tempo onde o Senhor vai trazer estratégias, o Senhor vai trazer ideias, o Senhor vai nos conectar com pessoas. Rabastu de kiriachete kiriabastu kirialarabassore canta. É tempo onde o Senhor até permitirá, como permitiu Davi, estar diante de um desafio de batalha, o desafio de uma proposta, aonde nós vamos nos posicionar e dizer: eu quero, eu vou, e através dessa porta e através dessa oportunidade, Deus vai prosperar a sua vida. Arabastu de kiriachete kiriabastu kiriasuricanta. Eu creio, eu recebo em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus vai nos dar a oportunidade de nos colocar disponíveis diante de oportunidades onde o Senhor vai liberar o seu favor sobre a nossa vida, vai nos isentar de tudo aquilo que tenta trazer limitação, de tudo aquilo aonde limita as tuas finanças. O Senhor vai trazer libertação financeira. O Senhor vai trazer libertação na nossa família. Cadeados e ferrolhos, correntes do inferno no mundo espiritual estão sendo quebradas nessa hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Narabasuri canta, larabashere canteriastu de kiriasuri canta. Não vai prevalecer as obras do inimigo contra a nossa vida. É tempo de avançar, tempo de vitória. Creia no Senhor, não abaixe a tua cabeça. Seja corajoso, seja corajosa, seja forte. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro tempo de vitória, tempo do favor do Senhor. Deus vai nos visitar com surpresas. Deus vai nos visitar com notícias maravilhosas, notícias de bênçãos. Eu profetizo que nós iremos receber notícias de bênção, notícias do favor do Senhor, portas abertas ao nosso favor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, Deus te abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos ensina que nós seríamos perseguidos. Jesus, ele foi perseguido. Todo aquele que tem um
projeto de Deus, que tem uma palavra de Deus, ele é perseguido. A palavra do Senhor diz no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, no verso 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Queridos, tem milagre, tem recompensa, tem a bondade, tem o favor. Eu e você somos mais que felizes, a gente está além daqueles que no natural já provam, experimentam, entre aspas, humanamente falando, do que é bom. Nós estamos num patamar muito elevado, porque é o sobrenatural de Deus, é a abundância do favor de Deus. Então creia, permaneça firme, compartilhe essa palavra. Eu sou a missionária Jess, é uma alegria te ter aqui comigo. Compartilha, comenta, não esquece de deixar os seus joinha para que possamos alcançar mais vidas para a glória de Deus, em nome de Jesus.